Há uns dias atrás eu recebi na minha indicação de vídeos do YouTube um vídeo do João do canal Eu Leio Gibi, que eu sou inscrito no canal, e nesse vídeo ele estava falando sobre a saída do Axel Alonso. Depois que eu vi esse vídeo eu fui procurar mais informações sobre isso em sites, no Newsarama, no Comic Book Resources, em outros sites também. E a verdade é que ele realmente deixou a Marvel. O primeiro lugar onde eu ouvi falar dessa notícia foi justamente no canal do João. E logo que eu vi esse vídeo eu pensei, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre a Marvel, que foi aquela mesa que teve no New York Comic Con, em que teve um problema lá com os donos de comic shop e os editores da Marvel. E eu pensei, lá vou eu fazer outro vídeo para falar da Marvel. Só que esse vídeo que eu vou fazer aqui não é um vídeo para ficar metendo pau na Marvel. Eu vou simplesmente comentar o fato de que o Axel Alonso foi removido do cargo dele na Marvel e deixar as minhas impressões sobre isso. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o Axel Alonso. Ele começou trabalhando como jornalista num jornal de Nova York. E o engraçado é que antes mesmo de trabalhar para a Marvel ele foi editor da DC. Pouca gente sabe disso, mas ele trabalhou em muitos títulos da Vertigo, junto com Garth Ennis. Em 2000 ele foi chamado para trabalhar fazendo uma função de editor sênior. Dali começou a carreira dele na Marvel. Depois disso ele foi trabalhar como vice-presidente. Depois ele assumiu o cargo de editor executivo e finalmente em janeiro de 2011 ele virou editor-chefe da Marvel, ocupando o lugar do Joe Quesada. Eu posso dizer para vocês que, sem brincadeira nenhuma, a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu vi essa notícia é que isso poderia estar relacionado à saída do Brian Michael Bendis, que aconteceu há pouco tempo. Então foi inevitável ligar uma coisa a outra, que talvez a Marvel, por causa do tipo de atuação do Axel Alonso, ela não estava satisfeita com isso há um bom tempo, e essa saída do Bendis aí acabou sendo a última gota que transbordou o copo para que demitissem o cara. Quem já viu os meus vídeos antigos deve saber que eu não morro de amores pelo Axel Alonso. Muito pelo contrário, já critiquei muito esse cara, porque eu simplesmente detesto ele como editor-chefe da Marvel. Apesar de que ele fez algumas coisas boas, poucas, mas fez. Por exemplo, ele contribuiu para a criação do selo Max da Marvel. Foi ele o responsável por trazer o Frank Cho para a editora também, logo após a conclusão daquela série Liberty Meadows. Mas a verdade é que nessa ideia de o Axel Alonso ser concordante com o que a Marvel fazia, ele chega até a ser pior do que o Joe Quesada, porque o Axel Alonso ele não só concordava com políticas da Marvel, que incluía aquela coisa de colocar ideologias de gênero, ideias de pautas progressistas dentro das histórias da Marvel, colocando muito assunto de política, o que ficava uma coisa desgastante dentro das histórias. Ele fazia o papel de colaborar com tudo isso. Ele não só acatava as ideias que vinham de cima da Marvel, como também muito do que foi feito na Marvel ao longo desses anos, em que ele teve como editor-chefe de ruim, saíram da cabeça dele, foram ideias do próprio Alonso. E também você não pode esperar muito de um sujeito que tem aquela postura, que o cara parece que tem uma personalidade muito forte, mas na verdade ele é tipo um yes man, aquele cara que concorda com tudo, que é o garoto de recado perfeito dos donos da empresa, que não discorda de nada, que nunca se coloca contra nada que a chefia faz. E na verdade ele fazia isso porque ele é totalmente favorável, ele é totalmente pró
as políticas da Marvel. Todo mundo sabe que os problemas que a Marvel vem passando já começaram há um bom tempo. Ela vinha fazendo todas essas coisas e cometendo erros, mas mais ou menos de agosto do final do ano passado para cá, ela vem perdendo demais os títulos e perdendo nas vendas em comic shops, com as principais distribuidoras. A política também da Marvel criou intrigas com muitos donos de lojas. E tudo isso vinha piorando até culminar com uma época como essa agora. Todos aqueles eventos daquela reunião da própria mesa redonda da New York Comic Con. E durante todo esse tempo, como o desenhista e escritor, o criador do personagem Savage Dragon, o Eric Larsen, disse, a Marvel vinha passando a mensagem de que os artistas não tinham importância. Isso foi comentado também durante a reunião com os donos de loja e só fez agravar, só fez fazer com que os leitores ficassem cada vez mais insatisfeitos com a editora. Não dá para entender por que a Marvel, durante meses até, desde o ano passado para cá, ela vem recebendo um rage absurdo dos leitores, mas ela não vinha tomando posição nenhuma. Ela só vinha, pelo contrário, reforçando tudo que ela vinha fazendo de pior. E para piorar, ela colocava iniciativas que tentavam enganar o leitor, passando a ideia falsa de que eles iam corrigir tudo, mas não estavam corrigindo nada, só estavam reforçando toda a porcaria que eles vinham fazendo de uns tempos para cá. Mas como eu já havia dito no vídeo anterior, eu não quero me deter mais nos problemas da Marvel, apesar de que esse tipo de coisa é recorrente e a gente não sabe até onde a Marvel vai levar isso, quanto tempo vai levar para a Marvel mudar de ideia. Mas como leitor eu tenho que ignorar esse tipo de coisa e me ater ao fato. E o fato é que o Axel Alonso ele foi um péssimo editor-chefe. Ele teve ideias muito ruins. Ele foi muito arrogante, pelo que se tem noticiado, se tem comentado nos boatos que se falam sobre o relacionamento dele com os donos de comic shops, que ele ficou cada vez mais arrogante, cada vez mais prepotente, e que ele simplesmente levava tudo que ele fazia dentro da redação da Marvel sem se importar com a opinião nem dos leitores e também com a dos artistas e escritores lá dentro. O resultado na prática que a gente pode tirar da permanência do Alonso como editor-chefe da Marvel é um saldo completamente negativo. Eu acho que esse é um dos piores momentos, se não o pior momento que a Marvel já passou em toda a história dela. O Alonso saindo do cargo de editor-chefe, ele está entregando uma Marvel completamente destruída, completamente arrebentada, com os personagens principais dela totalmente deformados, sem a menor característica que fizeram deles os personagens populares conhecidos que são no mundo inteiro. Ele construiu um péssimo relacionamento com os artistas dentro da editora. Ele foi grosseiro com os principais parceiros de negócio desse mercado. Ele é um sujeito que simplesmente não vai deixar saudade nenhuma, não vai fazer falta nenhuma dentro da Marvel, e muito menos para os leitores, que devem estar comemorando agora com razão a saída dele. E o saldo dessa passagem do Axel Alonso pela Marvel simplesmente pode ser definido dessa forma: foi podre. O novo editor-chefe, a pessoa que vai ficar no lugar dele, é um sujeito que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar até agora. É um escritor chamado C.B. Cebulski, que ele trabalha na Marvel desde 2011, na verdade, como vice-presidente internacional de gerenciamento de marca. Ou seja, ele promove as marcas da Marvel em outros países. E sinceramente, apesar de saber que ele trabalhou em alguns títulos da Marvel,
A gente não sabe o que esperar dele como editor-chefe, apesar de que os boatos que se tem por aí, que eu ouvi até pelo canal do João do Eu Leio Gibi, é que ele é mais amigável para lidar com os negociadores ali, com o pessoal do mercado de quadrinhos, e talvez isso venha gerar uma modificação positiva na Marvel. E caso essa mudança de editor-chefe da Marvel provoque realmente algum efeito positivo dentro da editora, eu acho que depois do que o Axel Alonso fez, espantando muitos dos artistas que trabalhavam na Marvel, muitos deles foram para a Image Comics e para DC, fugidos da Marvel, por causa da política da Marvel de menosprezar o nome dos artistas. Talvez a saída, o caminho para a Marvel seja procurar por talentos novos, por escritores e desenhistas dentro da própria Image Comics, que é um lugar onde vem surgindo muitos trabalhos bons, muitas séries autorais de qualidade. E como tem esse desfalque, como tem esse vácuo deixado pela saída de muitos artistas de peso, como o próprio Brian Michael Bendis, como o Jeff Lemire e outros artistas que saíram da Marvel insatisfeitos e foram para DC. Talvez realmente a saída para a Marvel seja buscar talentos novos nesse lugar, na Image Comics. Apesar de eu receber essa notícia sem nenhum tipo de espanto, não me causou nenhuma comoção saber que o Axel Alonso está saindo da Marvel, está sendo colocado para fora. Na verdade, é fácil perceber que você ter alguém como ele fora de uma editora grande como a Marvel é uma coisa boa, porque o trabalho dele realmente não foi bom. Ele fez muita coisa errada e balançou a cabeça positivamente para muita coisa errada que veio da direção da editora, de quem manda mesmo, dos donos da empresa. Ele tomou muitas decisões erradas, ele foi responsável por vários dos vícios que a gente consegue perceber hoje na Marvel e que foram estragando a qualidade dos quadrinhos, foram desgastando o interesse que os leitores tinham nos personagens. O que a gente pode perceber é que, além da saída do Axel Alonso, ainda tem muita coisa para ser feita na Marvel. Não adianta também nem ficar empolgado com isso, porque a gente não sabe qual é a atitude que os diretores da Marvel vão ter, se eles realmente estão preocupados somente agora, com todo o atraso que eles tiveram para tomar alguma atitude em relação a isso, e se eles realmente estão empenhados em endireitar o rumo da Marvel, ou se eles vão continuar fingindo que vão fazer isso para enganar os leitores e empurrar com a barriga. Um exemplo de que ainda falta muita coisa para ser feito para que a Marvel volte a ser pelo menos metade do que ela já foi há um tempo atrás, para que ela volte a se organizar, é que ainda tem muita gente ali que também pode causar estragos dentro da editora, como é o caso do Nick Lowe, do editor, e do Tom Brevoort, que são duas figurinhas aí que vão permanecer na editora, que vão na mesma linha do Axel Alonso em questão de trabalho. O ideal seria a Marvel fazer uma reformulação total dentro da equipe editorial dela, para corrigir de verdade tudo que foi feito de errado nesses últimos anos. E como leitor, apesar de criticar muito a Marvel, de ter criticado a Marvel muito nos últimos vídeos que eu fiz, eu torço de verdade e honestamente para que a Marvel se corrija, para que ela volte a ter qualidade nos títulos dela, porque o mais importante nisso tudo, o que interessa de verdade, é que a Marvel volte a produzir quadrinhos de qualidade. O ponto todo, o foco do interesse todo é esse. A gente não tem que estar preocupado sobre o que é que está se passando dentro da redação da editora, porque isso não interessa ao leitor. O que interessa é o produto final, no caso que são as revistas em quadrinho. E realmente, honestamente, eu torço para que a Marvel melhore, que ela reveja os erros que ela cometeu, apesar de que
A Marvel está comprometida com alguns eventos e mudanças que ela fez que vão levar tempo para que se revertam. Então, isso é uma coisa, se acontecer essa mudança para melhor, ela com certeza vai acontecer a longo prazo. Mas eu também não estou tão confiante assim de que a Marvel vai seguir por esse caminho, de que ela vai realmente tomar jeito e corrigir o que ela fez. O que não significa que ela não vá fazer. Mas é isso aí, a Marvel tem muita coisa para ser corrigida. Tomara que esse novo editor, tal Cebulski, faça um bom trabalho. Que a editora volte a produzir coisas boas, volte a ter uma linha editorial inteligente e não fique subestimando o leitor, tentando vender quadrinho ruim para o leitor amparado em ideias de representatividade, que não é isso que o leitor quer ler de verdade. O leitor começou a comprar histórias em quadrinhos para ler histórias em quadrinhos de super-heróis e não para ler sobre política. E como sempre, a gente só pode prestar atenção e aguardar para ver como isso tudo vai se desenrolar. Eu espero que tudo se resolva e que a Marvel passe a melhorar muito daqui para frente. É isso aí, até a próxima e até o próximo vídeo, quando eu vou trazer mais notícias ou mais comentários sobre quadrinhos.